Existem algumas técnicas que eu venho utilizando durante todos esses anos como fotógrafa de newborn para acalmar o bebê. E são essas técnicas que eu vou te mostrar agora. Eu separei aqui 8 passos que eu normalmente sigo durante a sessão fotográfica e o primeiro dele é o white noise, aquele barulho, aquele chiado que você já deve ter escutado falar, já deve ter ouvido por aí. Existe um aparelhinho que você compra na Amazon, em qualquer outro lugar, que emite esse som, esse chiado, que é o shhh. Mas eu uso um aplicativo chamado Sleep Baby, então eu deixo esse aplicativo ligado o tempo inteiro, desde quando o bebê chega até a hora que a gente acaba a sessão fotográfica. Não é um barulho confortável para o adulto, mas ele super funciona quando o bebê tá agitado ou em qualquer situação, ele acalma o bebê. Por que ele acalma o bebê? Porque é o mesmo barulho que o bebê escutava dentro da barriga da mãe, é um chiado. Então o bebê vai acabar lembrando da vida intrauterina, que é quando ele estava bem calminho lá dentro, escutando aquele barulho todo, tá? Se você for fazer o download desse aplicativo, eu gosto de utilizar ele no barulho de secador de cabelo. Para mim é o mais eficiente. Depois então que eu ligo esse meu aplicativo, que eu deixo esse barulho pelo estúdio o tempo inteiro, eu gosto de deixar o bebê numa posição bem apertadinho, porque lembra? Era apertadinho que ele estava dentro da barriga da mãe. Então eu tento juntar todas as pernas, todas é ótimo. Então eu junto as perninhas dele bem próximo ao tronco, a barriguinha dele, e eu prendo os bracinhos dele também aqui nessa posição. Geralmente eu faço isso no wrap, eu enrolo o neném e acalmo ele no wrap, mas se eu vou fazer uma foto dele peladinho ou com uma roupa onde não amarra os braços e as perninhas, eu deixo ele nessa posição e viro o bebê de frente para mim. Então eu deixo ele bem pressionado contra o meu peito para ele se sentir ainda acalentado, protegido, assim como ele estava dentro da barriga da mãe. E eu fico com a mão exatamente desse jeito, com o braço nas costas do neném e a minha mão segurando o bumbum, a outra mão eu fico livre, tá bom? Justamente para eu poder mexer e vocês vão entender o porquê que eu preciso dessa mão livre. Então nessa posição, mais o barulho do white noise já acalma muito o bebê. Uma outra pose que você pode também fazer com o bebê, se caso você perceba que ele já está com cólica, é virar ele de barriga para baixo. Então essa posição eu geralmente gosto de fazer desse jeito. Eu coloco o tronco do bebê no meu braço. Claro, o rostinho você vira, né, pro lado, não pode deixar ele na sua mão. Eu abro as perninhas do neném. Então fica com uma perninha para cada lado. Aqui a intenção é você manter pressionado o abdômen do bebê contra o seu braço e também manter aquecido enquanto ele estiver tendo as crises aí de cólica. Então isso ajuda muito e você pode mexer o bebê dessa maneira, tá bom? Bom, voltando agora para a pose inicial, que geralmente é essa pose que eu fico com os bebês, porque é muito difícil o bebê ter cólica, porque eu sempre marco as sessões antes dos 10 dias de vida, então eu consigo pegar o bebê numa fase onde ele ainda não começou a ter a cólica. Então, nessa posição, o próximo passo aqui que eu vou aplicar no meu bebê é a chupeta. Então, eu coloco a chupeta no neném. Todos os nenéns usam chupeta? Nem todos. Temos aí alguns pais que não são a favor da chupeta, não gostam de dar a chupeta pro bebê. A gente respeita, porque o filho é dele, não é nosso, mas a gente pede. Eu sempre peço, antes do cliente chegar, eu falo, olha, eu preciso que vocês tragam a chupeta e explico os motivos pelos quais eu preciso da chupeta, que vocês já aprenderam lá na aula de anatomia do bebê. E aí, geralmente, a maioria dos pais entendem, até aqueles pais que não gostam de usar chupeta ou não querem dar chupeta pro filho, eles trazem durante a sessão apenas para usar durante a sessão, porque o bebê usando a chupeta durante a sessão não vai fazer ele viciar na chupeta. E eu só uso quando eu vejo que o neném realmente está precisando da chupeta. Então a gente vai sentir se o neném está querendo chupetar, sugar alguma coisa, e aí nesses casos a gente entra com a chupeta. Se os pais forem muito resistentes e não querem dar a chupeta para o bebê de maneira alguma, a gente respeita, eu respeito, e aí se eu vejo que o neném precisa estar sugando alguma coisa, eu devolvo o neném para a mãe, e aí ele vai fazer o bico da mãe com a chupeta e vai ficar ali chupetando, às vezes vai mamar, às vezes até bom também, porque se ele tiver com fome, ele vai mamar mais um pouco. O problema é que se ele mamar estando já de barriguinha cheia, ele vai provavelmente regurgitar na hora que você pegar ele novamente no colo. Então só esteja atento a isso com papel, um lenço umedecido perto de você, para se caso o neném regurgitar, você limpa ali a boquinha do neném. Agora o próximo passo é o balancinho, então eu sempre fico fazendo este balancinho suave,
tá bom? Com o neném, eu não vou chacoalhar muito forte o neném, não é essa a intenção, nunca foi e não precisa, tá? Você só vai fazer aquele balancinho bem suave com o seu bebê de um lado e pro outro. E esse balancinho a gente vicia até mesmo quando você tá na fila do supermercado, você tá balançando. O sexto passo aqui é acariciar o rostinho do bebê. Então, geralmente, com o meu dedo do meio, eu começo a fazer esse movimento na testa do bebê. E às vezes eu venho entre os olhos, né? E às vezes eu passo assim no meio da testa, passo para os olhos, venho com todos os dedos bem suavemente, vou fazendo esse movimento, acariciando o rosto do bebê, e ele começa a fechar os olhinhos e dormir. O sétimo passo é intercalar essa carícia que você faz no rosto do bebê com tapinhas firmes, porém não forte, para você não machucar o bebê, obviamente, e você vai dando esses tapinhas aqui no bumbum. E o porquê de dar tapinhas no bumbum? Geralmente o bebê na barriga da mãe, o que passa aqui nessa região do bumbum dele é o cordão umbilical, e o cordão umbilical pulsa. Então ele vai sentir esse pulsar através dos tapinhas que você vai dar no bumbum dele. Então você pode intercalar um tapinha, mexer no rosto, outro tapinha, mexe no rosto, ou só o tapinha. Por isso que é muito importante a gente ter essa mão livre para você intercalar aqui, tá bom? E por fim, porém não menos importante, a sua energia. Se você tá estressado, se você está inseguro, o bebê vai sentir e ele também vai se estressar e também vai ficar com medo de você. Então você não pode chegar numa sessão fotográfica, olha eu balançando aqui. Então você não pode chegar numa sessão fotográfica estressado, nervoso, ansioso, porque o bebê vai sentir. E 99% do tempo da sessão fotográfica o bebê está em contato direto com você e com o seu assistente. Então tente se acalmar o máximo possível. Tente, se você vê que você está numa situação de estresse, vai para o seu banheiro, respira, toma um copo d'água e volta. A mesma coisa se o pai e a mãe na sessão fotográfica estão muito ansiosos, muito estressados, se tem irmãos do bebê que estão correndo pela casa, pelo estúdio, isso está deixando você estressado, está gerando um ambiente muito nervoso. O que eu aconselho aqui é que você peça para eles saírem por 1 minuto, vai para o carro, vai também dar uma volta para esse ambiente voltar a se acalmar e você ter calma e passar isso para o bebê. O bebê ele é uma esponja, ele vai sentir tudo o que está acontecendo em volta. Então, o ideal é que você se acalme e muito. Lembra, fazer foto de newborn é paciência e amor.